Olá a todos, sou o Thiago Toledo, para vendas aqui na NTT. O objetivo aqui hoje é a gente falar sobre a solução PAN da CyberArk. Então, bora lá. Bom, para a gente começar falando aqui sobre o PAN, temos aqui dois pilares, tá, onde nós dividimos aqui para estar falando sobre a solução. O primeiro deles aqui é a parte da gestão e descoberta, tá, de credenciais. E o segundo é a parte de gerenciamento da sessão. Tá? Então, uma das primeiras etapas que nós estamos fazendo aqui é a varredura. Mas nós temos aqui uma etapa anterior, que é a parte do planejamento, tá? Onde nós iremos aí conversar, definir os safes que serão criados e as equipes que irão acessar aqueles safes. Então, basicamente, eu vou definir aqui os safes de banco de dados, os safes de servidores Windows, né, os safes, as contas, né, do ambiente da nuvem. Basicamente, a gente vai criar definir os safes para a gente realizar a varredura. E a partir daí, a gente fazer o onboarding das credenciais, tá? Então, uma vez definidos os safes, nós iremos executar a varredura. O objetivo aqui é a gente fazer essa varredura de forma contínua, né, para a gente identificar sempre aí novas credenciais, né, caso sejam criados, né, sobe aí, às vezes o servidor sobe, né, servidores novos, né, sobem no ambiente, e a varredura vai identificar essas credenciais e realizar o onboard, tá? Então, a gente vai realizar essa varredura para detectar essas credenciais e realizar o onboarding, tá? Uma vez que a gente detecta essas credenciais, a gente vai fazer o onboarding dela. A gente pode aqui também criar regras, tá? Para fazer o onboarding dessas credenciais locais de forma automática. A gente vai criar umas regrinhas lá, né? Se a credencial começar com srv.db. Alguma coisa, então, se for ponto .db, a regrinha vai criar a regra. A partir dali eu vou colocar dentro desse safe. O safe já tem as pessoas que precisam acessar. Então, a gente pode realizar também, né, a varredura de forma contínua, junto aqui com as regras automáticas de onboard, tá? Nós temos aqui a última etapa, que é a parte de gerenciamento. É aqui onde nós vamos definir a nossa política, né? Então, as credenciais serão rotacionadas a cada 45 dias, ou vai ser rotacionada após o uso. E a gente tem a questão também, né, de as credenciais de servidores de infraestrutura, elas rotacionam a cada 45 dias. De banco de dados pode ser a cada 60 dias, né. Esse sistema aqui é a cada 30. Então, basicamente, vai definir aqui como a gente vai estar gerenciando essas credenciais, né, se vai rotacionar na sexta-feira à noite ou no domingo de manhã. Então, basicamente, são as definições que nós fazemos aqui para fazer, rotacionar as credenciais de forma automática aí. Esse que seria o nosso primeiro pilar, tá? Quando a gente fala aqui do gerenciamento de sessão, nosso segundo pilar, você está falando de como o usuário vai acessar aquelas credenciais. Então, basicamente, ele vai acessar aqui através né, da nossa plataforma, onde a gente vai ter aí o componente do PSM, que é ele que faz a ponte com o usuário. Então, as sessões são isoladas. Então, a credencial ela não passa pela máquina do usuário. Caso a máquina dele seja comprometida, não vai ser um acesso isolado. Ou também, né, enfim, o cache da credencial não passa pela máquina do usuário, tá? Então, esses são acessos isolados. E todo o acesso, né, tem a parte de gravação e auditoria, tudo que o usuário digitar, né, ou ali a linha de comando, né, quando a gente fala do Windows, a gente tem ali os Windows titles das janelas, tudo é indexado, a gente consegue realizar buscas. Eu saber quem digitou o comando X, né, quem criou um usuário no AD, enfim, então eu consigo realizar essas buscas, a partir daí identificar, né, alguma configuração errada ou algo que foi feito, né, durante a sessão, tá. Eu consigo monitorar, rastrear e detectar todas essas atividades em tempo real, tá. Então se uma atividade está sendo executada agora, um acesso, né, sendo executado, a gente tem a possibilidade de acompanhar aquele sessão, né. Tem um exemplo bem comum, né, que é o usuário acessando ali, né, um terceiro, né, um parceiro nosso, acessando o ambiente. Eu gostaria de acompanhar, né, o processo, né, como hoje estamos muito remoto, né, enfim, é bem prático você colocar aqui numa segunda tela, o servidor que ele está realizando ali, né, o projeto, você consegue acompanhar e também você tem a possibilidade aí de suspender a sessão por algum motivo, você consegue interagir,
né, com o parceiro ali durante a sessão, né, como se fosse um acesso remoto, e orientar ele ali com alguns detalhes. Também você consegue finalizar a sessão, caso seja necessário, tá, por qualquer motivo que seja, você consegue aí finalizar a sessão, tá. Quando a gente fala do acesso, tá, nós temos aqui algumas formas de disponibilizar esse acesso, tá. Eh, Bom, o que a gente vai mais utilizar aqui é a forma, né, de conectar de forma transparente, onde o usuário simplesmente clica e conecta sem ver a senha, né. Basicamente ele clica, abre ali uma sessão para ele, ele, né, faz o acesso sem visualizar nada, tá. Temos, dependendo dos casos de uso, onde ele pode conectar e ver a senha, né, dependendo aí do caso de uso. Temos questões onde nós vamos ter aí uma aprovação, onde o usuário solicita acesso, né, passa ali pelo processo de workflow, e a partir daí ele ganha, hã, né, a opção de conectar. Nesse exemplo aqui, né, o usuário clica em request, tem alguns detalhezinhos que ele preenche, passa pelo processo de workflow, e ele vai ter aqui o connect habilitado para ele assim que aprovar, tá. Temos aqui o uso exclusivo, dependendo do caso de uso, né, eu quero que essa credencial só seja usada por aquele usuário durante aquele período de tempo. Então, isso garante aí um uso exclusivo. Eh eu vou estar demonstrando um pouquinho ali mais para frente. Normalmente a gente utiliza esse uso exclusivo junto com check-in, check-out. Então, é uma credencial que vai ser utilizada somente por aquele usuário. Uma vez que ele finaliza aquele acesso, a gente faz aqui o rotacionar de forma automática, né. Então, assim que ele faz o connect, né, ou ele visualiza a senha, é iniciado um cronômetro, né, ele tem ali por padrão 1 hora. A partir daquela 1 hora, a credencial somente vai ser, de uso por ele, né. Às vezes tem uma equipe, né, que compartilha a credencial, mas aquela credencial só é utilizada por ele durante aquele período, e assim que ele terminar o uso, ela vai ser rotacionada aí de forma automática, tá. Temos aqui informar o motivo ao conectar. Então tem essa questão, né, por que que você está conectando no servidor? Então a gente pode colocar isso como obrigatório para o usuário. Quando a gente vai disponibilizar o acesso, nós temos aqui, restringir o escopo. Então o usuário tem acesso a essa credencial de serviço, onde ele vai clicar para conectar, eu vou falar: "Ó, essa credencial você só conecta nesses 2 servidores aqui". Então a gente consegue limitar quais servidores o usuário consegue conectar com aquela credencial, tá. A gente pode colocar uma lista com todos os servidores que ele pode conectar, né, eu dei o exemplo de 2, 5, 10. Ou a gente pode colocar essa mesma lista e deixar em aberto também. Não, você pode conectar nesses 10 servidores, e se, né, souber o IP ou o DNS do servidor, você também consegue conectar. Formas de disponibilizar o acesso aí para os nossos usuários, tá. E hoje, né, como a solução do PAN hoje ela já está integrado nativamente com o CyberArk Identity, nós temos aqui a parte dos diretórios, tá. Então nós suportamos aqui a utilizar o nosso próprio diretório, né, do CyberArk. A integração via ODAP, hoje se você utiliza o Google Diretório, a gente consegue também utilizar ele como diretório do PAN, a parte do AD e o Azure AD, tá. Quando a gente fala de diretórios, nós suportamos esses diretórios aqui por padrão, então a gente já consegue estar executando essas configurações, tá, rapidamente. Temos junto com o CyberArk Identity a parte do Sync Sign-On, então todos os usuários do PAN vão ter essa possibilidade de estar utilizando o Sync Sign-On. Onde for possível, a gente vai aplicar o SSO junto com o MFA. Então, SSO e MFA, né, é o parzinho que anda junto aqui. A gente vai ter essa camada extra de segurança aí no acesso ao portal do PAN. E temos como um add-on também, caso necessário, tá, aplicar o MFA no desktop, tá. Então temos a possibilidade. Não está incluso, mas se quiser a gente pode estar conversando. Então o SSO e MFA é o parzinho que anda junto. Nós temos aqui também a questão do autoatendimento, né, caso o usuário esqueça a senha ou digite várias vezes errado, a gente consegue fazer o desbloqueio, onde o próprio usuário clica ali em esqueceu a senha e faz a redefinição da senha, tá. Por fim, todo o acesso que é feito, ao portal, né, eh, ela é baseada em risco, então eu vou analisar o comportamento daquele usuário e baseado no comportamento eu consigo aplicar regras baseada em risco, tá. Então eu sei que o Thiago, né, a gente tem uma linha base aí de 15 dias mais ou menos, né, a gente vai criar essa linha base do usuário. Durante esses 15 dias aqui eu percebi que o Thiago ele trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18, ele utiliza o Windows 10,
utiliza aqui o Chrome, sempre utiliza aqui a partir desse IP, né, e diversos outros fatores, né, meio que é o meio que não, né, é o fingerprint ali da máquina do usuário. E a partir daí, eu sei que o Thiago sempre faz, né, com esse contexto o acesso. Qualquer coisa que fuja disso, né, vai aumentar o meu risco. Eu posso simplesmente bloquear o acesso quando vier um acesso aí, né, de alto risco, que mudou a linha base do usuário. Posso bloquear aquele acesso ou eu posso pedir: "Beleza, Thiago, você mudou aqui o browser, agora me valida que é você mesmo através aqui de um token". Você pode colocar um token ali e validar, né, um token físico para validar que o usuário é o usuário, que é ele mesmo, tá? Então temos aqui, né, o CyberArk Identity integrado com essas funcionalidades aqui para a gente, tá? Temos também a parte do Workforce Management, tá? Que é o nosso cofre pessoal. O objetivo dele é armazenar, acessar e compartilhar credenciais, né, onde o próprio usuário faz isso, né, com a forma aí, com da melhor forma que é segurança, tá? A gente vai ter uma gestão centralizada, tá? Então é um plugin que é instalado no browser. Eu brinco aí que é o LastPass corporativo, né. Então qualquer site que o usuário acessar, né, sites aí onde o SSO não consegue atuar, né, por questões aí de, enfim, fóruns, site de compras, redes sociais e diversos outros sites, esse plugin identifica que o usuário fez o acesso e pede ali para fazer o onboard daquela credencial para dentro, hã, do CyberArk, tá. Com isso a gente vai ter aqui uma gestão centralizada, acesso seguro, a gente pode também ajudar o usuário a gerar senhas seguras, tá. Então, quando ele for fazer o acesso ali, né, ou criar uma conta nova, a gente tem a opção ali de gerar uma senha segura para ele, tá. Temos a questão aqui, umas coisas bem bacanas, né, que é o compartilhamento de senhas. É um exemplo aí, né, do site de compras, né, o pessoal aí de marketing que utiliza a senha com a equipe, a gente pode delegar isso para o próprio usuário. O usuário faz o onboard ali da conta do LinkedIn, né, a conta ali de onde é feita as compras, e ele delega, né, a atividade aí para alguém da sua equipe, onde ele vai acessar aquele site sem ver a senha, tá? Bem bacana. Tudo isso a gente vai ter visibilidade e controle, tá? Rastreando todas as atividades que é feita aí dentro da nossa plataforma, tá? Então é o nosso cofre pessoal. Separei uma demo aqui pra gente, pessoal, onde, para questões aí de agilidade, né, acabei gravando vídeos, então vou fazer as demos aqui através dos vídeos já gravados, tá. Dependendo aí do que como for, no final eu posso abrir aqui e fazer demonstração ao vivo para vocês, tá. Bom, o primeiro passo aqui, que eu vou estar demonstrando, é a questão do login, né, então esse aqui é um exemplo do usuário acessando o nosso portal. Onde ele vai ter uma das melhores experiências, que é ele pega o celular, valida a biometria, faz a leitura do QR Code e faz o acesso, né, utilizando aí, o passwordless, onde ele não informa o usuário nem senha, simplesmente fazendo a leitura do QR Code, ele faz o acesso, né, de forma simples, rápida e com segurança, tá. A outra forma que vai fazer, a forma, né, uma das segundas melhores experiências para o usuário, é onde ele coloca ali seu usuário, sua senha, é que o fator de MFA. Nós temos aí diversos fatores, né, eu coloquei vários aqui para demonstração. Um dos melhores exemplos é o mobile, é onde aparece esse número aqui. Vai aparecer o push no celular do usuário, ele vai, ah, olhar, validar o número e a partir daí ele faz o acesso, tá. Então, são 2 ótimas experiências para o usuário, né, o passwordless e o push, onde o usuário simplesmente aprova ali e faz o acesso, tá. Essa próxima demonstração, ela é baseada aí quando o usuário esquece a senha, né, então ele coloca aqui o seu usuário, clica em next, quando ele esquece a senha, ele clica ali, ele fornece aqui algum dos fatores, né, quando for esquecer a senha, a gente pode deixar um fator específico, e aqui a gente coloca, né, o próprio usuário fazendo aí o reset, né, da sua senha quando ele esquece, ou está bloqueado, tá. Seguindo aqui com nossas demonstrações, aqui é quando o usuário faz acesso ao portal, tá. Vamos ver se pega o som aqui. Ah, não, não, agora pega. Eu realizar o login, né, ele fez o login aqui, ele cai dentro dessa interface, essa interface aqui é do Peter, essas são todas as aplicações que o Peter tem acesso. Então, baseado no perfil, vai ter mais ou menos
aplicações que nós compartilhamos com o usuário. O usuário também consegue fazer o onboard aí das suas próprias credenciais, tá? A gente vai estar trabalhando aqui bastante com o cofre pessoal, né. Então, nós temos aqui, essa aplicação da CDW, que é uma aplicação onde foi compartilhado, né, a empresa, né, o gerente, a equipe compartilhou com ele, né. Então, uma vez que ele clique para fazer o acesso, ele vai fazer o acesso a uma aplicação que foi compartilhado com ele. E a partir daí, ele tem acesso à aplicação sem ver a senha, né. Então, temos o mesmo exemplo aqui, tá, quando a gente fala quando o usuário faz o onboarding, tá. Então imagine que nesse exemplo aqui foi nós compartilhamos acesso com ele. Esse outro exemplo foi o próprio usuário que fez o onboarding da aplicação. Ele clica para fazer o acesso, ele vai fazer o acesso normalmente, tá. E imaginando que fosse o primeiro acesso, tá. Quando o usuário faz o primeiro login, aparece aqui a opção para ele fazer o onboarding automático da credencial, tá. Se o usuário, né, faz o acesso aqui a gente fez o acesso pelo portal, a gente faz o acesso direto aqui pela interface, nós temos aqui o nosso plugin, vai estar preenchendo a credencial aqui para a gente, no caso nós temos 2, uma que é compartilhada e outra normal. Faria o acesso da mesma forma, tá. Imaginando que fosse o primeiro acesso, o usuário vai criar a sua credencial, quando ele inicia esse processo, aqui na parte da senha, nós temos a possibilidade de ajudar o usuário a criar uma senha segura. Então a gente vai colocar aqui os parâmetros, vai definir, nós temos a questão de senha, temos frases também que podem ser utilizadas, né, para gerar as credenciais. A partir desse momento a gente auxilia aí o usuário a criar uma senha segura. Assim que ele finaliza a configuração e faz o primeiro login, aparece um pop-up aqui, o usuário faz o onboard da própria aplicação e a aplicação aparece aqui dentro do portal, tá? E também temos a opção, né, se o usuário, né, quiser gerar uma senha segura para outra aplicação ou qualquer outro motivo, só ele clicar aqui no plugin, ele consegue fazer, né, gerar as credenciais aí para estar utilizando, tá. Então ele também, se ele estiver navegando, vier por aqui e acessar a aplicação, ele também consegue acessar, tá. Então temos algumas formas de acessar aí a aplicação dentro do CyberArk, tá. Então essa aplicação que o usuário fez onboard, né, ele é o proprietário, então ele tem aqui a possibilidade de compartilhar. Imaginando que o usuário vai sair de férias, né, que o usuário vai estar delegando atividades, ele pode vir aqui em sharing, falar: "Quero compartilhar isso aqui com a minha equipe", né, e o pessoal vai estar utilizando aqui para, posso delegar, né, a atividade aí para a pessoa, ou eu posso, vou sair de férias, né, vou colocar um período de tempo aqui, ó, você pode utilizar essa minha credencial caso precise, né, de tal dia até tal dia, aquela aplicação vai aparecer no portal da pessoa, a partir daí, né, é o próprio usuário, né, tendo aí a possibilidade de compartilhar acesso às aplicações. Temos aqui mais um item bacana de estar comentando, é a parte dos itens protegidos, tá. Temos diversas coisas onde nós compartilhamos com os usuários, como a senha do Wi-Fi, é bem comum aí a gente ter esse tipo de gestão, então a gente coloca aqui, a senha do Wi-Fi da unidade de São Paulo, tá de suporte, e-mail, Zap, então a gente coloca e comunica aqui a senha para todo mundo. Outro exemplo aqui, quando eu preciso compartilhar um certificado, né, enfim, eu posso colocar as informações aqui e compartilhar com a equipe. Outro exemplo, né, eu posso colocar links, posso colocar anotações em geral. Inclusive, eu poderia colocar a aplicação do YouTube, do Twitter, no portal de aplicativos. Tá? Aqui é um exemplo dentro que a gente consegue fazer com os itens seguros, tá? Compartilhar chaves aí, chaves do Windows 10, né, uma forma de te armazenar de forma segura. Wi-Fi de Alphaville. E aqui anotações gerais do próprio, usuário, tá. Então ele vai anotando as coisas aqui, né, ele pode adicionar tags, adicionar uma pasta, ter um controle, compartilhar se ele quiser, adicionar alguns anexos, tá, então ele pode colocar aqui alguns arquivos também para armazenar e compartilhar com todo mundo, tá. Então quando a gente fala aqui do WPM, essas são as principais funcionalidades, tá. Realizar o login. Uma coisa bacana aqui que acabou não sendo mencionado, que não está incluso no licenciamento, né, tudo isso aqui já está incluso, que eu mostrei para vocês. E dependendo da aplicação, se for uma aplicação sensível, a gente pode gravar o acesso, tá? Fazer toda a parte de auditoria, aplicar regras de negócio. Ele é um add-on da solução. Caso vocês tenham interesse, a gente pode estar conversando, tá? Bom,
Esse outro exemplo aqui é quando a gente vai fazer, o acesso ao PAN, né, que literalmente eu fiz o login, né, estou dentro do PAN, e aqui são as credenciais que esse usuário tem acesso, tá. Então esse usuário tem acesso a essa credencial, de serviço, ele pode exibir, copiar a senha e conectar. Uma vez que ele clica ops, uma vez que ele clica ali para ver a senha, ele tem aqui 1 hora, né, por padrão configurado, posso colocar mais ou menos, e a partir daí, essa senha, o usuário viu a senha, ela está configurada aqui com aquele uso exclusivo e também rotacionar após o uso. Mesmo apesar que o usuário viu a senha, a gente vai rotacionar ela daqui 1 hora, tá? Dependendo do caso de uso, a gente habilita ou não essa funcionalidade, tá? Então ela fica com o cadeadinho aqui indicando que é o uso exclusivo. Assim que o usuário finalizar o acesso ou ele termina o acesso antes, ele faz o check-in da credencial e logo após isso a credencial ela é marcada aqui para rotacionar de forma automática, tá? E aqui é o exemplo, né, onde eu coloco a lista, essa credencial ele pode conectar nesse servidor e somente nesse, ele não consegue digitar, não consegue fazer nada. Então, ele só vai conectar nesse servidor, aqui ele consegue ver todas as atividades, né, quem viu, o que que foi feito dentro aqui do uso daquela credencial. E aqui é um exemplo onde eu coloco mais opções, né, uma lista com servidores. Aqui eu deixo o usuário digitar, tá? Então tem a lista de sugestão e também aqui, né, para facilitar a vida dele. E também o usuário pode digitar qualquer servidor aí para ele conectar, tá? Nesse exemplo aqui, o usuário faz a solicitação, aí ele informa por que que ele precisa do acesso. A gente tem aqui a parte de integração com o ITSM, né, onde pode ser somente informativo, né, onde eu coloco o ticket. Eu vou lá e valido que aquele ticket é um ticket válido dentro lá do ServiceNow, tá? Tem essa integração possível. Aqui o usuário informa a máquina, né, eu poderia colocar uma listinha, facilitaria para ele. Aqui eu coloco o período de tempo que o usuário vai precisar, que ele vai precisar para fazer aquele projeto. Então é um projeto aí de 1 semana, ele coloca aqui o processo para o período de tempo, e aqui ele marca a questão de múltiplos acessos. Durante aquela semana ele pode conectar quantas vezes ele quiser, tá? E aqui é o exemplo onde nós temos 2 níveis de aprovação, onde o primeiro nível, qualquer pessoa aqui dentro que aprovar, segue o processo, o nível 2 é a mesma coisa, tá? Então, aqui nesse exemplo tem 2 níveis de acesso, tá? Último exemplo aqui para mostrar que é bacana, quando a gente tem a parte de Linux, né, onde aí por questão de compliance, né, às vezes questão de segurança também, para fazer o login, a gente tem uma conta de logon. Eu não faço logon com uma conta root logo de início. Eu preciso fazer login com uma conta de logon e a partir daí elevar o privilégio dentro ali do prompt, né. Então o PAN faz isso para a gente de forma automática, tá. Então eu coloco a credencial de logon, passo o logon e elevo o privilégio e entrego uma sessão privilegiada para o usuário de forma automática, tá. Aqui é mais mostrando, tá, como é que seria o acesso, né, então quando ele clica ali para fazer o acesso, como é que é a experiência do usuário. Então aqui eu vou fazer, ó, escolher um servidor Windows, eu escolho a lista ali que eu quero, informar o motivo, nesse exemplo aqui é obrigatório, né, então toda vez que o usuário for conectar, eu preciso informar o porquê, aí a gente consegue fazer busca depois por esse motivo, ver o porquê, né, que ele vai fazer o acesso. Enquanto está fazendo o acesso ali, né, eu já abri aqui uma seção de Linux também, para mostrar para vocês a experiência. Aqui no caso o motivo ele é opcional, informa que está sendo gravado. Tudo que o usuário fizer aqui, né, todos os comandos, a gente consegue auditar, pesquisar e ver depois o que o usuário fez dentro da sessão, né? Dependendo se for aquela 2, 3 horas de sessão, é difícil, né, identificar, e a partir dali eu consigo realizar buscas, tá? Aqui é a seção de Windows, né, então é basicamente a mesma experiência aí de um teste normal. Aparece aqui que está sendo gravado também.
E quando a gente fala de acesso, né, essa que seria a experiência do usuário aí no acesso, tá. E por fim, temos o último exemplo aqui, é quando o usuário tem as suas ferramentas ativas, né. Então no exemplo aqui eu estou usando o Remote Desktop Manager, pode ser qualquer outra solução, desse tipo. A questão do PUT, né, também é possível o usuário fazer o acesso direto pelo PUT. Nesse exemplo aqui, o usuário já tem o acesso, a gente já deixou configurado aqui para ele, ele dá um duplo clique, valida o seu usuário e faz o login. E aqui, eu não estou entregando uma sessão por completa, eu estou entregando a aplicação do AD. Então, ele vai executar o que ele precisa fazer aqui na aplicação, né, ele não está com acesso completo ao servidor, lembrando que tudo está sendo auditado. Hã, então tudo que ele fizer aqui vai ser auditado da mesma forma, tá? Só que eu só entrego a aplicação do usuário, não é uma sessão completa, tá? Aqui seria o mesmo exemplo, tá? Então ele clicou no item de baixo aqui, onde eu vou entregar a parte de DNS, eu entrego a aplicação para ele, bem bacana. Então mantém aí as ferramentas nativas, tá? Você está acostumado a utilizar. Aqui é uma sessão normal, né? Então eu entreguei a sessão de Windows completa ali para ele, e o usuário faz, né, as suas atividades normalmente, abrir o AD, o DNS, enfim. São formas de acesso, tá? Utilizando aqui as ferramentas ativas. Beleza? Esse outro exemplo aqui, ó, onde eu entrego a parte de serviços, né? Onde o usuário ali depende da atividade, faz sentido, né? Ele não precisa ter acesso ao servidor completo. Então ele faz aqui somente a parte de serviços do Windows. Tem a questão da interatividade também, né? Onde eu deixo aberto, né? O usuário se autentica no PAN. Feito isso, né? É perguntado para ele quais qual credencial que ele vai utilizar, que está dentro do PAN. Ele já sabe a credencial que está lá dentro, ele precisa saber o alvo também. Ah, essa credencial que está lá no PAN e é esse alvo aqui. Então, pela própria, né, Remote Desktop Manager, o usuário aqui conecta em qualquer máquina, né, que ele achar que ele pode conectar. Tá? Aqui para mostrar para vocês, é basicamente um parâmetro que a gente coloca aqui, a credencial que está dentro do PAN e o alvo que eu vou estar conectando, é o componente que vai ser usado. A gente coloca esse parâmetro aqui dentro do Remote Desktop e facilita a experiência do dia a dia do usuário, né. Então, para os administradores aí, a experiência vai ser bem bacana, tá. Então mantém aí o uso das suas ferramentas, tá. Nosso último exemplo aqui é quando a gente entrega a aplicação para o usuário, né, no exemplo aqui é a aplicação do SQL Management Studio. É a mesma coisa que a gente mostrou, só que aqui entregando a parte do SQL, tá. Bem bacana aqui, quando a gente fala desses exemplos, tá. Avançando com a nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Identity Security Intelligence, onde eu brinco aqui que é o nosso mini CIEM de identidade. Então, todos os logons, todas as atividades aí são registradas dentro desse cara aqui, onde o objetivo é detectar, investigar e responder aí a comportamentos anômalos dos usuários, tá? Também a questão do uso indevido, tá? Que a gente cria nossas regrinhas. Se eu identificar que o usuário digitou algum comando que ele não deveria estar utilizando, ou algum comando suspeito, eu vou lá e encerro a sessão dele, tá? Então essa aqui é a plataforma que a gente faz essa configuração, tá? Todos os acessos que são feitos, né? Então uma detecção aí dentro de uma única plataforma, o acesso a aplicativos web, SSO, MFA, as detecções aí das dos acessos privilegiados, tudo que foi digitado. Então consigo, dentro dessa plataforma, criar as regrinhas, consigo visualizar tudo o que aconteceu ali dentro de uma interface unificada, onde a gente vai trazer aqui insights, né, dos nossos usuários. Nós temos aqui diversos dashboards já prontos para uso. É só clicar aqui, dependendo da informação que você precisa. Conseguimos criar os nossos próprios dashboards. Cada um desses aqui que já tem por padrão, ele tem diversos widgets, né? Aí quando você vai personalizar, você pode fazer um, ou quero pegar esse daqui que eu acho legal, esse, e montar o seu personalizado conforme a sua necessidade, tá? Temos nosso próximo item aqui, que é a parte do Explorer, tá? Então aqui eu já consigo ficar brincando com o tempo, né? Onde eu arrasto aqui para cá a questão do tempo.
vejo só os alertas que tiveram de segurança, né. Aqui nós temos o drill down, onde eu vou saber qual o dia da semana que o pessoal mais acessa o meu ambiente. Então eu vou clicando, ele vai trazendo os dados, vai montando todos os dados aqui para mim, qual o horário, né, que o pessoal acessa, é o maior tipos de eventos aqui gerado dentro da plataforma, e todos os acessos aqui dentro da plataforma, ele gera a tabelinha para a gente consegue integrar com o Cien, enviar esses dados para o Cien, consigo exportar também para um XLS. Uma vez que a gente gera, né, todos esses dados, aqui eu consigo ver que o acesso daquele usuário teve um risco de 99,9. E por que que teve essa pontuação tão alta? Bem provável aí ele fez o acesso através de um outro sistema operacional, né, teve aqui diversas mudanças de localidade, dias de semana, então tudo isso influencia, né, nos fatores, e a partir daí gerou esse score. Quando tem um acesso com esse score alto, eu posso bloquear ou pedir um token físico aí para validar que aquele usuário é ele mesmo, tá? E dentro dessa plataforma de Identity Security Intelligence, nós temos 2 funcionalidades bem bacanas, e essas 2 funcionalidades, elas dependem aí, da integração do Cien. Então o Cien envia logs para a gente, onde a gente vai estar identificando atividades suspeitas, onde o usuário está fazendo o acesso sem recuperar a senha. Lembra daquele exemplo que eu falei do usuário visualizando a credencial? Então pode ser que ele visualizou, e foi fazer o acesso a algum outro servidor. Com isso, né, com essa integração, a gente consegue identificar que aquela credencial está sendo utilizada em outro servidor, tá? Então, aí essa funcionalidade é bem bacana. E também a outra funcionalidade é quando o usuário, dependendo de como está o status do projeto, né, às vezes o usuário não foi feito ainda o onboard de todas as credenciais, ou ele já tinha aquele usuário escondido, né, onde ele criou, né, o shadow user, o shadow admin. A gente consegue identificar credenciais que não estão no PAN, a gente identifica, e a partir daí a gente consegue fazer o onboarding daquelas credenciais, né, realizar a notificação e com isso tomar as ações necessárias, tá. Então é bem bacana a gente identificar essas credenciais que não estão no PAN ou uso indevido, tá. Dentro aqui da plataforma, nós temos a parte de risco, tá. Aqui são diversas regrinhas prontas, tá, que a gente habilitar elas, onde nesse exemplo aqui, assim que eu detectar, né, esses comandinhos aqui no acesso lá do Unix, por exemplo, esses comandinhos aqui identificam que o pessoal está usando aqui alguma coisa para pegar a credencial do Wi-Fi, né, decodificar. Então, se eu identificar essas ações aqui, eu posso tomar ação de suspender ou terminar a sessão do usuário, tá? Inclusive dar uma pontuação aqui de risco, tá? Então, temos inúmeras regrinhas prontas, tá? Cara, desativar o Firewall, enfim, onde vai estar suspendendo ou terminando a sessão dele, tendo realizar as notificações, né, que é o padrão, e enfim, então só a gente pensar no que faz sentido aqui para o nosso negócio e habilitar as regrinhas aí de atividades suspeitas, né, e bloquear a sessão do usuário. Avançando aqui agora, eu vou falar um pouco da nossa arquitetura, né, hoje o PAN, ele é uma solução SaaS, então tudo isso fica dentro da nossa nuvem que está na AWS, e dentro do ambiente do cliente, nós temos aqui o nosso conector. Ele que vai fazer a ponte da nuvem com o ambiente de vocês. É feito aí através da porta 1858, protocolo proprietário, tá? Tudo criptografado. E esse conector a gente recomenda no mínimo 2 no ambiente, né? Para questão aí de alta disponibilidade, questão de manutenção, troca, enfim. Então a gente tem esses 2 no mínimo, dependendo aí do size, né? Da quantidade. Vai ter mais servidores, às vezes tem geolocalizações diferente, né? A gente vai ter no mínimo 2 aí conectores dentro do ambiente, tá. Então vocês, então internamente vão fazer o acesso normal via o portal. Quando tiver externo, por ser uma solução SaaS, né, só acessar o portal. O seu portal validou, caiu aqui dentro, consegue acessar o ambiente de forma normal aí via, o portal, tá. O acesso externo, quando a gente fala de um acesso externo de um terceiro, tá, a gente tem a possibilidade aqui, olha não, é a forma como o terceiro vai acessar o ambiente através de um portal exclusivo, tá, que é o Remote Access, vou falar dele um pouquinho mais para frente. Esse usuário, esse parceiro, né, acessa o portal de parceiro,
faz a validação ali do login, cai dentro do PAN, e do PAN ele acessa o servidor que ele precisa fazer o projeto, tá. Nossa arquitetura está dentro da AWS, né, a AWS, né, ela tem toda a parte de gestão ISO 27001. Nós somos aí parceiros Premier Tier 4, tá, SOC 2 tipo 2 que a AWS tem. É quando a gente fala de SOC 2, a gente está falando de segurança, disponibilidade, integridade, onde a nossa infraestrutura está hospedada, tá. E a AWS, né, ela dá eh, a certificação, né, de Premier Tier 4 para os parceiros mais experientes e como líderes aí dos seus mercados, tá. A CyberArk também tem certificação SOC 2 tipo 2 e a parte aqui do ISO 9001, parte da gestão de qualidade, tá. Na criptografia, todos os dados em descanso e em trânsito, tá. Atendemos a norma FISP, comunicação através de protocolo proprietário, né, eu comentei um pouquinho anteriormente, hardware e padrão de indústria, mais toda a nossa experiência aqui, banco de dados criptografado, monitoramento do ambiente, né, tudo isso por conta da CyberArk, tá. Toda a parte aí de disponibilidade 99.9. Bom, avançando aqui na nossa apresentação, vou estar falando agora do acesso externo. Tudo isso que eu estou comentando para vocês, pessoal, já faz parte do licenciamento PAN, tá. Então, vou falar agora aqui da nossa plataforma de acesso externo para parceiros e também quando a gente precisa aqui de fazer um acesso offline, né, seja aí por qualquer indisponibilidade, a gente consegue visualizar a senha em nossos celulares, tá. Então quando a gente fala aqui do parceiro, tá, o acesso dos parceiros ao ambiente, a gente vai estar trabalhando com o Zero Trust. O usuário vai acessar, onde a gente faz a validação da biometria, tá, aplicando MFA. É um acesso just in time, tudo isso com visibilidade e controle, tá. Então o objetivo aqui é implementar, né, o acesso rapidamente, né, de forma simples e segura para os nossos fornecedores, onde a gente está estendendo os controles de PAN para os fornecedores, né. Então é um rápido onboarding, né, desse usuário para dentro aqui do nosso ambiente para executar o projeto. É um acesso seguro, estamos aplicando, né, o Zero Trust e aqui tendo toda a visibilidade e controle, tá. Temos uma demonstração aqui para dar para vocês. Então aqui o primeiro é quando nós, como administradores, nós vamos convidar o usuário, tá. Então vou acessar aqui o nosso portal. Vou fazer a validação através do aplicativo, tá. Então o aplicativo, ele tem a validação da biometria, no exemplo aqui foi o Face ID. Eu abro, faço a leitura do QR Code e faço o login dentro da plataforma, tá. Aqui eu vou estar convidando o nosso parceiro, né, vou colocar o nome, né, colocar a empresa dele, primeiro nome, o e-mail. Então vou convidar o usuário a acessar o nosso portal, tá. É que eu falo, né, o tipo, de ativação, é que o ad opa, peraí. Aqui o admin vai estar fazendo, né, a aprovação ou de forma automática, o número de sessões que aquele usuário pode estar realizando, né, o parceiro, e o período de tempo, tá. Então, um projeto de uma semana, coloco aqui, eu vou permitir o parceiro ou não adicionar mais pessoas, né, para fazer aqui o acesso, e é basicamente isso, tá. Vou colocar o grupo aqui, né, que ele vai fazer parte, criei o acesso. Com isso, nosso parceiro vai receber ali o e-mail e vai fazer o acesso, tá. Então ele recebeu o e-mail, clicou para acessar. Uma etapa que não está mostrando aqui, tá, pessoal, que é o usuário, né, o fornecedor, ele vai acessar ali vai instalar o aplicativo no seu celular. A partir daí que ele fez o acesso ao celular, colocou alguns dados iniciais de cadastro, e-mail, né, faz a fotinho, né, cadastra a biometria. Quando ele recebe, né, o nosso convite, ele vai abrir o celular, validar a biometria, fazer a leitura do QR Code, fazer o login, tá. Ó, fez a validação ali do Face ID, vai logar dentro do portal do Remote Access. A partir dali ele vai ter acesso ao PAN. Caiu no PAN, ele tem acesso ao servidor, clicou ali para fazer o acesso, informa o motivo, e é isso. Essa que seria a experiência aí dos nossos parceiros acessando o nosso ambiente, tá.
Avançando aqui na nossa apresentação, vamos agora falar aqui do Dynamic Privilege Access, tá? Já está incluso no licenciamento, tá? Então, são formas, né, de você disponibilizar acesso, à sua infraestrutura. E quando a gente fala do Dynamic Privilege Access, a gente está falando aqui dos ambientes dinâmicos, né? Hoje na nuvem é muito fácil, né? Uma máquina nasce hoje, ela morre amanhã, né? E como a gente trabalha o acesso a essas máquinas, né? Então, o normal é a gente fazer o processinho da varredura, identificar a credencial, fazer o onboarding e fazer o acesso, né. Então essa é a forma normal. Hoje a gente trabalha dessa forma, né, dependendo da necessidade, e o objetivo do DPA é facilitar isso e dar mais uma opção aí para o nosso, para os nossos clientes disponibilizar acesso de forma segura, tá. Como que o Dynamic Privilege Access trabalha, tá. Então a gente vai trabalhar aqui em cima do Just in Time, tá. E a gente chama aqui do conceito chamado vaultless, né, então a gente não faz o onboarding daquela credencial, tá. Então é um acesso just in time, vaultless, sessões mediadas e monitoradas, são os acessos efêmeros, né, então eu vou criar o usuário do Thiago no momento que ele for acessar. Uma vez que ele finaliza o acesso, eu excluo aquele usuário de lá, diminuindo a superfície de ataque, tá. Então o objetivo aqui é acesso dinâmico, né. Eu crio o usuário, acessou, finalizou o acesso, vou lá e removo aquele usuário, tá. Então como é que funciona, tá. O Dynamic Privileged Access, ele é um conector, tá, que a gente vai ter na nossa infraestrutura, ele vai fazer esse papel. Como é que ele vai funcionar, tá. Uma vez que o conector é implementado, né, a solução do DPA é implementado, a gente tem um certificado que é instalado aí nos nossos no ambiente, né, nos servidores, que o objetivo dele é justamente, criar os usuários no momento necessário, tá. Então subiu ali o ambiente, a gente faz essa instalação desse certificado para validar aí o funcionamento correto, criar os usuários, tá. Então nós temos aqui os nossos usuários, né, eles vão fazer o acesso VPNLS, aplicando SSO e MFA, e a diferença aqui é um acesso utilizando as suas ferramentas nativas, tá. Então ele vai abrir ali o seu PUT, o seu RDP, vai informar o seu usuário, o seu domínio, a instância que ele está querendo conectar e o conector, tá, o conector aqui do EPA. Lembrando, dependendo do ambiente, às vezes tem ambientes agregados, Amazon, Azure, enfim. Então você vai colocar aqui o seu domínio, né, que é a instância, do seu portal, né, do PAN, a instância que você quer conectar e o conector. Coloca essas informações, bate aqui no nosso conector, do DPA, eu caio dentro aqui do nosso ambiente, tá. É um agentless com acessos efêmeros, tá. Tudo isso a gente vai estar fazendo, dentro ali do CyberArk Identity, né, com autenticação, autorização e todo o monitoramento e auditoria da sessão, tá. Então, quando a gente vai criar esse acesso, tá, just in time aqui às nossas VMs na nuvem, ele é baseado em atributos, né, que facilita o controle. Então, o Thiago vai ter acesso a todos aos servidores aqui de banco de dados, né. Eu tenho ali uma tag, é quando eu vou criar a minha regrinha aqui, eu defino as tags, né, baseado no perfil daquele usuário. Vai ser um acesso just in time, o período que ele pode estar acessando, eu vou estar definindo isso, SSH ou RDP. Vai estar sendo gravado, toda a parte de auditoria, e a sessão é isolada, tá. A gente mantém aí os princípios que a gente havia comentado anteriormente, tá. Aqui é a demonstração, tá, onde a gente vai criar, né, a regrinha ali que vai permitir os nossos usuários conectar, onde eu coloco quais contas, regiões, VPCs, né, que vai estar tendo acesso. Isso aqui é a AWS, Azure, ambiente on-premise, tá. O GCP já saiu, nós estamos suportando o GCP. Aqui são as tagzinhas, né, que eu defino que vai fazer o acesso. O profile, tá, que a gente vai estar criando aqui. As pessoas, né, que vão fazer parte, né, que vão estar sendo permitidas conectar dentro aqui do nosso ambiente. E aqui é a janela de tempo, tá. São sessões aí que a gente coloca de 1 hora e quando tiver algum tempo de inatividade, a gente fecha a sessão automaticamente. Como é que se faria esse acesso, tá, pessoal? Então aqui seria um exemplo onde eu coloco o meu usuário, o meu tenant, a instância que eu quero conectar e
inicio com o meu conector, tá, o conector lá do DPA. Eu inicio, validei aqui a minha senha, vai ser validada a senha, e aqui é um fator onde nós temos o MFA. Então, para fazer o acesso, né, no exemplo que está utilizando o e-mail, vai receber ali o código, ele validou, vai ser feita a conexão, tá? Para o Windows seria bem similar ao que a gente mostrou na conexão de RDP via Remote Desktop Manager, tá? Bem, bom, avançando aqui na nossa apresentação, falar um pouquinho hoje quando a gente fala do PAN da CyberArk, tá? E nós somos posicionados aí, como nós estamos posicionados no Gartner. Quando a gente fala de PAN, né, nós estamos aí no quadrante mágico como líder do PAN, tá? Hoje nós estamos em 2 quadrantes aqui quando a gente fala, né, do Gartner. Olhando para identidade, tá, o CyberArk Identity também está no quadrante mágico. Nós estamos aqui no quadrante de Challenger, quando a gente fala do Identity, tá? São soluções aí que estão, né, que são entregues junto com o PAN, tá? E quando a gente fala aqui de Secrets, tá, olhando para a parte de desenvolvimento, nós estamos aí nós obtivemos, né, uma pontuação mais alta para casos de usos relacionados a secrets, tá, que são as nossas identidades não humanas. Se vocês têm interesse, a gente pode estar conversando mais sobre isso, tá? Casos de sucesso, separei aqui alguns bem bacanas para a gente estar mostrando para vocês. Quando a gente fala do PAN, nós temos aqui um caso de sucesso da TOTS, né, bem bacana aqui que eles, né, são líder aí no setor de ERP e eles estão utilizando aí o CyberArk para proteger as suas credenciais na nuvem, tá? Então hoje aqui, né, o que a TOTS comentou, né? Eles encontraram uma solução única e escalável para reduzir riscos, atender a todos os nossos requisitos exclusivos e aprimorar significativamente a plataforma em nuvem, tá? Tem todos os detalhes desse caso de sucesso, tá? Então é bem bacana trazer isso para vocês. Vou estar compartilhando esse link. Na verdade, é só você jogar esse nome aqui no próprio Google, que você já vai achar, tá? Outros casos de sucessos aqui, olhando agora, isso aqui é tudo para o ambiente do Brasil, né? Esse outro caso de sucesso aqui é da solução de EPM, no caso aqui Tribunal de Justiça do Amapá, né, que tivemos um caso bem bacana lá de sucesso, e também aqui por a Justiça de Trabalho, a Justiça do Trabalho, que eles protegeram aí mais de 2.500 endpoints, 200 servidores, com a solução do EPM, tá? Então são casos de sucesso aí do nosso Brasil. Temos diversos outros casos de sucesso, tá? Dependendo do segmento, enfim, temos aí basicamente acho que quase todos os segmentos sendo atendidos aqui pelos nossos casos de sucesso, tá? Falando agora do licenciamento do PAN, nós temos aqui basicamente 3 tipos de usuários, tá? A gente está trabalhando aqui com os usuários standard, então os usuários do PAN são esses caras aqui. Hoje a minha equipe aqui, né, os usuários que estão acessando o meu ambiente são 30 pessoas. Legal, então são 30 licenças de usuários standard. E nós temos uma licença diferente aí para a parte de parceiros, tá? Uma licença mais em conta, que é o acesso feito via o Remote Access, que eu mostrei para vocês, né? Então, a gente poderia saber a quantidade de parceiros que vão acessar o ambiente e o Workforce Users, tá? Então, para todos os usuários do PAN, foram licenciados do PAN, eles vão ter acesso a tudo isso que a gente comentou para vocês. E temos a possibilidade de estender, tá, a parte do SSO, do MFA e do cofre pessoal para as outras equipes, tá? Então, eles não precisam acessar o PAN, mas a parte do cofre pessoal, ter aquelas ferramentas para o usuário salvar as credenciais, né? Aumenta a parte de segurança, solução corporativa, é só essa parte de licença aqui. Então, por exemplo, eu pego 50 licenças de standard users, 10 de vendor, aí a minha equipe aqui, né, o restante da minha equipe de, enfim, eu expandi para a empresa inteira, né? Vou pegar mais 1.000 licenças para atender os outros departamentos, tá? A gente consegue segregar aqui essas licenças. São os tipos de usuários que a gente vai segregar para gerar a cotação, tá? Quando a gente fala do licenciamento, nós temos aqui 3 tipos, tá? 3 bundles. Nós temos aqui o Privilege Basic, vai ter MFA, SSO, parte aí né, de visualizar e rotacionar credenciais,
E esse tá, ela tem também aqui a parte do cofre pessoal, a parte ali do Identity Intelligence, e a parte aqui da integração do EPM, né, que é por default, tá. Então esse bundle aqui, ele não tem a parte de acesso, tá. O usuário só visualiza e copia a senha. Então é um licenciamento mais em conta, onde a parte do acesso não é possível, tá. O usuário tem que copiar e colar a senha para fazer o acesso, tá. O nosso pãozinho aqui, né, de cada dia é o Privilege Standard, tá, que ele contempla, né, a parte aí do acesso, o Remote Access, a parte do mobile, tá, Authentication, né, que tem além do acesso de parceiros, ele é o nosso Break a Glass aí, né, com as credenciais offline. Então, esse aqui é o elemento básico que a gente precisa, nas que nós temos. Nós temos o Enterprise, que contempla todos os outros, né, e o diferencial dele aqui que ele tem a parte do Identity Compliance, tá? É uma solução aí para validar acessos, né? Onde você cria campanhas para ver os acessos que o usuário tem e validar todos aqueles acessos, tá? Nós temos aqui a parte, né, o Enterprise tem o add-on já do Lifecycle Management, tá? Uma aplicação aí que é para a gente fazer a gestão do ciclo de vida do usuário. Assim que ele entra, ele cai dentro do grupo, a gente move ele já para os grupos certinhos, dá as permissões, né? A gente também trabalha com o licenciamento ali, né, da Microsoft, que é bem bacana, né? Então, esse usuário aqui é de redes. A redes tem esse licenciamento aqui que vai dar acesso ao Office. O cara é a parte aqui de GP. O GP tem a parte aqui do outro licenciamento. Então a gente trabalha, né, com o ciclo de vida do usuário, com a gestão, né, do ciclo de vida do usuário dentro aqui do PAN, tá. No caso aqui, né, quando a gente fala do Lifecycle Management, não é só o PAN, né, seria, o ciclo de vida dentro da organização e dos acessos que ele tem tudo, tá. Então esses são os 3 bundles que nós temos, tá. Ah, lembrando que nós utilizamos hoje a licença o serviço, nós disponibilizamos o acesso através do serviço da Microsoft, né, o RDS. Essas licenças não estão inclusa no licenciamento, então vocês terão que procurar o parceiro de vocês aí de Microsoft e adicionar a licença aí. Vocês já têm hoje, tá, as licenças de RDS, é tranquilo, só a gente está utilizando, a gente aponta para o servidor de RDS e está tudo certo, tá. Mas é só um ponto aí que, né, se você comprar 50 licenças de PAN, você tem que ter 52 licenças de RDS, tá. Então é sempre a quantidade mais 2. Então é só para deixar isso bem claro. E tem um detalhezinho aqui que o DPA, ele só está incluso no versão SaaS, tá. Caso vocês optem pela versão self-hosted, o DPA não está incluso, tá. Eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.